A revista Camini tem a satisfação de receber a professora doutora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt. A professora é graduada em História, mestre em Educação, doutora em História, pós-doutora em Didática da História pela Universidade de Nova Lisboa. É professora de Metodologia e Prática do Ensino de História pela Universidade Federal do Paraná e pesquisadora 1 CNPq. Professora, a preocupação hoje em relação à formação inicial do docente tem apontado como um dos principais entraves para a otimização do processo de formação desse profissional a supervalorização dos aspectos teóricos e a ausência de relação entre esses aspectos e a atividade prática. E por outro lado, já é possível notar um movimento no sentido da valorização da prática reflexiva, o qual, em muitos dos casos, tem se configurado na desvalorização de toda a produção teórica. Que considerações a senhora explanaria acerca desse contexto? É uma satisfação estar aqui conversando com os editores da revista e eu vou colocar algumas reflexões que tenho desenvolvido no decorrer da minha vida profissional como pesquisadora, como professora, sempre ligada às questões da prática do ensino de história e da relação ensino-aprendizagem da história. Essa questão da dicotomia teoria e prática, ela não é algo novo, mas tem uma datação, uma historicidade. Se nós olharmos a relação entre a história e a sua função didática, a história como ciência e a sua função didática, no século XIX, havia uma unidade entre a finalidade da história como conhecimento a se produzir como conhecimento científico e a sua função didática de formar o cidadão e de construir a ideia de nação. Essa relação de unidade, ela se rompeu à medida em que a história foi se especializando como um conhecimento e na busca de se tornar um conhecimento científico e, ao mesmo tempo, a formação de um especialista destinado a produzir esse conhecimento. Esse processo de especialização da história empurrou a função didática da história para a pedagogia. Isso não aconteceu somente no Brasil. Isso aconteceu em vários países do mundo. E há estudos, por exemplo, estudos do professor Georg Hsieh, que é um filósofo alemão, atualmente bastante influente na produção da filosofia da história contemporânea, em que ele faz uma análise desse processo na Alemanha, como que isso ocorreu. Aqui no Brasil, nós podemos localizar o início do século XX como o momento em que começa o processo de pedagogização da história. Então, havia uma história para ser ensinada e uma história que passa a ser produzida e que já era produzida nos institutos históricos, etc. Com a criação das faculdades de filosofia para a formação de professores e particularmente com a criação das universidades e dos cursos de história, esse fosso foi aumentando, né? E a especialização do historiador para uma atividade de pesquisa e a formação de um historiador, entre aspas, para o magistério, tornou-se então efetiva no Brasil
E nós podemos localizar em termos institucionais legais o ano de 1961, com o parecer Valnir Chagas, que estabelece as primeiras diretrizes para os cursos de História no Brasil. Esse parecer é nitidamente dicotômico. Há um conteúdo, os conteúdos específicos e a parte didática, como se a história, como conteúdo, como ciência, não tivesse nenhuma preocupação com a formação da cultura histórica do nosso país. O que é a cultura histórica? A cultura histórica é a própria consciência histórica da nação. Então, a cultura histórica abrange os aspectos, os elementos estéticos, os elementos políticos e os elementos cognitivos que estão relacionados a toda a produção ligada à formação dos sentidos e dos significados da relação presente, passado e futuro. Então, esse processo essa separação não é contemporânea, só atual, ela é histórica e ela tem que ser pensada no âmbito, numa discussão que envolve um debate sobre qual é o significado da história como ciência. Essa discussão está sendo feita em vários países do mundo. E na Inglaterra, por exemplo, desde a década de 70, que está se buscando uma relação orgânica entre as universidades e as escolas, que nós chamamos aqui a escola básica. Na Alemanha também, o debate sobre as questões relacionadas à formação da consciência histórica e à função didática da história estão presentes hoje nos encontros dos historiadores em diferentes países do mundo. Então, essa dicotomia, se ela é histórica, ela não é natural. Então, portanto, ela pode ser superada. E a superação dessa separação, dessa dicotomia, ela envolve, então, propostas, ações, projetos, a universidade debruçar sobre si mesma e trabalhar junto com a escola em programas, projetos e sempre uma unidade entre o ensino na universidade, pesquisa e extensão. Não podemos separar. Dizer assim, há um projeto de pesquisa, de extensão para os professores, mas é um projeto de extensão que não envolve a pesquisa. Tem que envolver. Então, a extensão tem que ser pensada num processo junto com a ideia da pesquisa. E no nosso caso, da ensino de história, por exemplo, a pesquisa educacional. Esse é um problema para nós, historiadores. Nós somos formados, nossa formação é na pesquisa histórica. Nós não temos formação em fundamentos da pesquisa, por exemplo, sociológica, antropológica, etnográfica, que dão os elementos orientadores da pesquisa educacional. Portanto, o historiador ele tem dificuldade em olhar o mundo em que ele vive, em chegar à escola e olhar a escola. E isso tem gerado um certo ceticismo, eu diria até um certo cinismo da universidade com relação a esse campo empírico que a universidade está tendo dificuldades para olhar, que é a escola.
Portanto, a separação entre ensino e pesquisa é danosa. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser superada em busca de alternativas para se compreender o mundo da escola, compreender o professor, compreender o jovem que está lá na escola como um aluno, compreender a criança que está na escola. Isso nós temos várias pesquisas em andamento, estudos de caso, que precisam ser olhados com mais cuidados por parte, principalmente, das universidades e dos institutos no Brasil que cuidam da pesquisa educacional. Penso que esse é um caminho a ser trilhado. Nos últimos anos, tem se intensificado o debate sobre a quase ausência das disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura. E mais ainda, sobre a adoção de medidas que visam possibilitar que qualquer especialista das diversas áreas do conhecimento se torne professor. Essas medidas parecem enviar um recado claro de que qualquer profissional que tenha um bom conhecimento da sua área de atuação pode ser professor. Que consequências diretas ou indiretas desse procedimento, traz para a educação básica? Bom, eu acho que há várias questões nessa pergunta. A primeira questão diz respeito a essa dificuldade e esse esvaziamento da importância das disciplinas pedagógicas. Esse processo, ele vem, eu penso que desde a época que eu estudei História, nós, alunos de História, já tínhamos uma certa dificuldade de convivência com disciplinas pedagógicas, né? E essa dificuldade, ela foi num crescente, e nós vemos a insatisfação dos alunos da licenciatura, se no caso específico da licenciatura que eu trabalho, que é a História, uma dificuldade de convivência com os debates pedagógicos nas respectivas disciplinas que eles têm. Eu penso que essa questão, pelo menos, está atravessada por 3 problemas. O primeiro problema, eu acredito que seja o envelhecimento de algumas disciplinas, porque as disciplinas são criadas e as disciplinas envelhecem, né? Uma disciplina como a didática, por exemplo, a didática chamada didática geral, ela foi gradativamente perdendo a sua identidade. Ela era aquela disciplina que ensinava métodos e técnicas de ensino, e esses métodos e técnicas de ensino passaram a perder o valor em si próprio. Eles passam a existir na especificidade de cada conhecimento, de cada licenciatura. A matemática, a geografia, a história tem o seu método de ensino e, portanto, a didática geral, que ensinava aqueles métodos, o método de ensino da escola nova, da escola tradicional, essa didática, essa identidade da didática geral, ela acabou por se esfarelar, né? E há uma crise das disciplinas. A professora Bernadette Gatti fala da crise da formação, mas essa crise da formação está ligada à crise de algumas disciplinas escolares. E esse é um ponto. O outro ponto pode ser a necessidade de redimensionamento de algumas disciplinas. Por exemplo, a psicologia educacional tem que ser redimensionada de acordo com a demanda de cada especificidade, de cada conhecimento. Não podemos estudar Vygotsky por Vygotsky, Piaget por Piaget na história. Nós precisamos estudar o Piaget para o
o ensino-aprendizagem de história naquilo que o Piaget tem para nos oferecer relacionado às questões epistemológicas do pensamento, da cognição temporal, por exemplo. Portanto, o redimensionamento de algumas disciplinas precisa ser pensado e discutido pelos cursos de formação de professores. O outro aspecto pode ser a necessidade de se criar novas disciplinas. Hoje nós temos um campo de produção bibliográfica relacionado, por exemplo, ao estudo dos manuais didáticos. E nós não temos uma disciplina nos cursos de formação de professores sobre manuais didáticos. Então, o campo de pesquisa, o campo bibliográfico relacionado a manuais didáticos hoje, no Brasil e no mundo, é enorme. Não é? Nós temos encontros, congressos específicos sobre manuais didáticos, mas não temos uma disciplina sequer na graduação que pense a questão do manual didático. A história das disciplinas escolares também não é tomada como objeto de estudo na formação do professor. Isso é impensável, isso é absolutamente inadmissível, porque nós já temos todo o conhecimento acumulado sobre isso. Há pessoas que pesquisam, que fazem teses, dissertações, monografias sobre essas questões relacionadas a manuais, a história das disciplinas, mas os cursos de formação de professores não aprenderam essas possibilidades. Então, aí, com essas questões, por exemplo, se nós pensarmos uma disciplina, sociologia da educação, não ligada a estudos dos teóricos em geral, vamos estudar Pierre Bourdieu, a obra do Pierre Bourdieu. Não, vamos estudar Pierre Bourdieu para entender a escola. Né? Vamos procurar ver qual a perspectiva do campo da sociologia que mais nos oferece subsídios para entender a escola. Por exemplo, o campo da sociologia da experiência, que hoje é um campo altamente produtivo, de farta produção bibliográfica e que com pesquisas, oriundo de pesquisas empíricas relacionadas à escola, e essas pesquisas e essas reflexões e esse material bibliográfico é importantíssimo para a formação do professor. Portanto, nós tocamos aqui em algumas coisas que são específicas da formação do professor específico. Para formar o professor de história, eu preciso uma relação orgânica entre o conteúdo da ciência, a produção historiográfica, a perspectiva epistemológica da ciência e a sua relação com a função didática da ciência. Por isso, eu não penso que pode se formar um professor por anexo. Então, eu tenho um profissional formado em geografia e eu vou dar um anexo a esse profissional para que ele possa ser um professor de história e vice-versa. Penso que essa perspectiva é uma tentativa de solucionar problemas que nós temos. Evidentemente, as políticas públicas elas precisam resolver os problemas emergentes da sociedade. Acredito e confio que seja apenas uma questão emergencial, mas não posso acreditar que seja uma proposta de uma política séria, uma política pública séria de formação de professores.